Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 21 de julho, estamos na 16ª semana do Tempo Comum. E a palavra que a Igreja nos concede hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação. Nós temos um texto forte hoje no Evangelho, um texto que Jesus, apesar de não utilizar palavras duras, mas ele, de uma certa forma, ele sintetiza o sentido principalmente do Evangelho de Mateus. Para nós entendermos com propriedade esse texto, é bom ressaltar uma informação, que dá todo o contexto para nós entendermos essa realidade e também trazermos para a nossa vida. O Evangelho de São Mateus, ele tem destinatários bem específicos, como os outros. Por exemplo, o Evangelho de João ele já é escrito diretamente por uma igreja já mais estruturada. Os Evangelhos, tanto de Lucas como de Marcos, ele tem um cuidado e é escrito para pagãos, para pessoas que não vinham de uma tradição de fé. E o Evangelho de Mateus, ele é direcionado. O anúncio do Evangelho de Mateus é direcionado aos judeus, aqueles que já vinham de uma tradição da antiga aliança, que já tinham conhecimento da lei mosaica, que já tinham conhecimento da liturgia do templo, das práticas, enfim, do comportamento religioso judaico, da vivência de fé. Então é interessante termos isso com essa informação, porque aí você entende. Quando Jesus fala que explica o porquê que ele fala em parábolas, e às vezes isso pode ser um pouco complexo, porque apesar de muito dos interlocutores de Jesus já possuírem de uma certa forma um comportamento, uma vivência religiosa, o que Jesus está dizendo? Eles até conhecem, têm um ambiente religioso, mas isso não é comprovação que eles de fato têm fé, que têm uma realidade de vivência, de uma fé viva no coração. Eles tinham uma fé ritual, não uma fé existencial. Queridos, isso é muito importante para mim e para você, porque nós podemos viver uma vida rígida. É interessante que o Catecismo da Igreja Católica, quando vai falar da vida cristã, fala que é uma vida no Espírito. E a vida do Espírito é dinâmica. É uma vida que está sempre em movimento, está sempre numa realidade, não é uma realidade rígida, quadrada. É preciso estar sempre aberto ao novo de Deus, aberto ao olhar de Deus, às manifestações de Deus à nossa volta, à escuta de Deus. Deus fala conosco. Deus nos mostra, Deus nos direciona, e é preciso ter essa sensibilidade espiritual. Você tem que desconfiar se você está vivendo mais do mesmo, está vivendo uma fé muitas das vezes rotineira, engessada, somente em práticas muitas das vezes rígidas, frias.
e a vivência da fé não te dá um novo renovo, não te faz viver uma motivação, um ânimo, principalmente, que é a marca do cristão, a alegria de ser de Deus, a alegria de servi-lo, a alegria de falar o seu nome, a alegria de celebrá-lo na Santa Liturgia, a alegria de recebê-lo na comunhão, a alegria de receber o seu perdão. Por isso, peçamos essa graça ao Senhor, que Ele avive o nosso coração numa fé viva, que possamos vê-lo e escutá-lo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.